Paz do Senhor a todos. Quero deixar uma reflexão para os meus amados e queridos irmãos. Em 2 Crônicas, capítulo 20, temos o registro de uma experiência que o rei Josafá, rei de Judá, ele teve. E a Bíblia afirma que os mensageiros se aproximam e traz notícias aterrorizantes, notícias alarmantes, pois o exército que se aproximava era altamente mais forte em número e em poder bélico, e certamente a defesa de Jerusalém não seria capaz de impedir o avanço deste exército. O rei Josafá, quando recebe essa notícia, diz o texto sagrado que ele teve medo. Talvez esta reação que o rei Josafá esboçou deixou seus generais e aqueles que o cercavam em pânico, pois ele, como um grande líder, ele deveria mostrar naquele momento um ato de coragem. Entretanto, Josafá teve uma postura correta. O medo, na medida temperada, ele é um aliado quando nós temos que enfrentar situações que aparentemente ou até literalmente são assustadoras. O medo que não cria pânico, o medo que não cria desespero, este é um medo saudável. Este medo fez com que o rei tomasse uma postura adequada diante daquela situação. Nós nunca podemos subestimar o poder do nosso adversário. Nós nunca podemos nos colocar como super-heróis, como super-homens, em que achamos que tudo nós podemos resolver, em que tudo nós achamos que temos as respostas possíveis. Entretanto, esta não é a realidade humana. Então Josafá, quando ele recebe a notícia e ele tem uma reação de medo, de um medo positivo, ele tem uma atitude correta. Primeiro ponto que ele faz, que ele deixa bem claro, é a sua dependência do Deus Todo-Poderoso. O texto sagrado nos afirma que ele reúne todo o povo, reúne as lideranças e eles começam a buscar a face de Deus. E o que me chama a atenção nesta ocasião, ou nestas palavras registradas no capítulo 20, é a oração, as palavras mencionadas por Josafá. Ele reconhece a soberania de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de forma que ele não seja capaz de estar no controle da situação. Nós que acreditamos neste Deus Todo-Poderoso, neste Deus real, nesse Deus pessoal, que afirmou estar conosco todos os dias, não precisamos entrar em pânico, em desespero. Devemos primeiramente reconhecer que Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Alguém disse que Deus, ele nunca tira o seu olhar do termômetro e nem a sua mão do termostato. Ele sabe exatamente até que ponto nós podemos chegar. E isso está em harmonia com as palavras do apóstolo Paulo, que afirma que Deus é fiel, que não permitirá que sejamos provados ou tentados, ou passemos por uma situação tal que nós não venhamos a suportar. E quando nós chegarmos em nosso limite, Deus vem com a sua mão protetora e providenciadora e nos dá um escape para trazer a nós os seus benefícios
para a glória do seu santo nome. E a oração de Josafá deixa bem claro que ele reconhece a soberania do Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto destaco aqui que Josafá reconhece a sua limitação. Ele reconhece a sua dependência a Deus. Quando nós não nos consideramos autossuficientes, certamente nós iremos nos humilhar diante da presença de Deus. Conforme escreveu o apóstolo Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Josafá se aproxima de Deus, declara sua soberania, mas declara para Deus a sua dependência. Ele diz: nós não sabemos o que fazer. E nós estamos aqui firmados em Ti, olhando para Ti, Senhor. Ele reconhece que ele não tinha plano. Como um grande líder, como um grande governante, isso está aqui como se fosse uma contradição. Mas esta era a realidade daquele momento. Eles não tinham plano. E exatamente neste momento, quando você olha para dentro de si e olha para as circunstâncias à sua volta, e você entende que você é incapaz, que você sozinho não pode realizar alguma proeza que o momento exige de você. E é nesta hora que você deve reconhecer a sua total dependência a Deus. Não queira impressionar as pessoas. Talvez o rei Josafá, ele poderia interiormente estar imaginando: eu não posso esboçar nenhuma reação de medo e mesmo de incapacidade, porque eu não sei o que fazer. Muitas vezes nós queremos impressionar as pessoas, nos dar uma de super-heróis, e esta não é a nossa realidade. Nós somos pó e cinza e precisamos da sabedoria que vem do céu. Precisamos da orientação segura que vem do Senhor. As estratégias humanas, por mais perfeitas que pareçam ser, muitas vezes elas falham. Mas a sabedoria, a estratégia que vem do céu, ela é eficaz e ela é abençoadora. Portanto, você que está ouvindo esta mensagem, não precisa ter medo, o medo que te canaliza para o pânico, para o desespero. Pelo contrário, este medo que vem sobre a nossa vida deve ser canalizado para termos atitudes corretas. E foi o que Josafá fez. Ele foi buscar a presença de Deus. E todo aquele que busca Deus não fica sem resposta. Quando o povo estava orando, diz o texto sagrado, que o Espírito do Senhor veio e manifestou a sua presença e trouxe uma palavra de alento, de esperança, de consolo e de direção para o povo. É isso que Deus faz. Quando você admite a sua incapacidade humana de resolver algumas situações que realmente não vemos saída. O Espírito de Deus veio e trouxe uma mensagem. E a mensagem foi: não tenha medo. Ou seja, não fiquem desesperados, não entrem em pânico, pois eu tenho uma direção para a vida de vocês. E o próprio Deus, através do seu Espírito, diz que eles parariam e veriam o grande livramento que o Senhor traria para o seu povo. Porém, Deus traçou estratégia para eles. Deus direcionou eles o que deveriam fazer. E assim foi feito. E a palavra do Senhor diz que houve uma manifestação sobrenatural, extraordinária, e o povo de Deus venceu o inimigo sem ter que agir com a sua própria força, mas simplesmente obedeceram às diretrizes dadas
pelo Todo-Poderoso. E não somente venceram a batalha sem colocarem as suas próprias mãos, mas eles voltaram com grandes despojos, que eram todas aquelas situações que traziam bênçãos para o povo. E o local onde eles tiveram aquele sucesso foi chamado Vale da Bênção, pois os despojos recolhidos, que eram riquezas que os soldados tinham como benefício, como galardão por atuar em uma batalha. E a Bíblia diz que eles voltaram com grande alegria. Então é assim que Deus faz. Mas entenda que Deus está esperando que você recorra a Ele e esteja aberto, sensível à sua voz e faça o que Ele determinar. Então, neste momento em que estamos atravessando este período de notícias alarmantes e que nos causam, sim, às vezes tristeza e uma certa insegurança, é momento de você recorrer a Deus, fazer a sua parte. Faça aquilo que lhe cabe fazer. Adote as medidas necessárias que lhe competem fazer. Mas aquilo que você não é capaz, deixa nas mãos do Senhor, porque Ele não vai desamparar o seu povo. Deus não vai deixar o seu povo perecer, se assim formos submissos à sua voz, à sua direção e à sua soberania. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Abraço.